Ok. Então, pessoal, vamos lá começar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre problemas e hipóteses, tá certo? Como esse componente ele é voltado para ciências biológicas, né? Eu gosto muito de trazer essa contextualização dos problemas ambientais, né? A gente vive hoje, né, uma era de problemas ambientais. A gente tem muitos problemas ambientais no planeta, né? Como desertificação, perda de aquíferos, né? Temos muitos problemas de natureza ecológica e ambiental. Então, estima-se que em 2050, uma a cada quatro pessoas vai sofrer com problemas de falta de água, né? A gente já vê morte de recifes de corais, né? Com a questão do branqueamento, derretimento das calotas polares. Desculpa, pessoal. O aquecimento global, né, levando a elevação do nível do mar, tudo isso a gente já está cansado de saber. Sem contar com sobreexploração de recursos naturais, né? Excesso de pesca, né? Sem contar o problema da pesca do bycatch, que chama, né? Que um quarto das capturas é jogada no mar como lixo, né? Então não basta pescar muito, a gente ainda tem um monte de animal que vem e que não nos interessa e que a gente joga fora, né? Então existe um impacto aí grande na rede trófica oceânica. Nós temos perda de hábitats e de biodiversidade, muitas e muitos quilômetros de florestas desmatadas anualmente na Amazônia, incêndio, uma profunda transformação dos habitats, né? E esses dados até não estão tão atualizados, mas estima-se que mais de 20 mil espécies estejam em perigo, né? E estima-se que uma espécie pode se extinguir a cada 15 minutos no planeta, né? A gente tem uma biodiversidade que a gente não conhece ainda, na verdade, né? Então, em relação aos ecossistemas, a gente não tem modelos precisos para entender como é que vai acontecer o aquecimento climático, né? Essas mudanças globais. Das espécies, a gente não conhece a nossa biodiversidade ainda. Cerca de apenas 1 a 10% das espécies existentes foram descritas, né? A gente não conhece a história de vida da maioria das espécies, como elas se comportam, né? Então, aqui tem como que se evoluiu a descrição da biodiversidade, né? E hoje a gente sabe que tem uma parte muito maior de biodiversidade voltada para as bactérias, né? Que são os procariontes, né? Que a gente não faz a menor noção dessa biodiversidade. Então tem muita coisa que a gente ainda não sabe, tá? Então, hoje a gente tem cerca de 1,5 milhão de espécies descritas e, com certeza, temos pelo menos uns 9 milhões de espécies de eucariontes no mundo, de procariontes, né, de bactérias. A gente não tem nem como estimar isso, né? De tão grande a biodiversidade e de falta de conhecimento ainda nessa área. E como conhecimento dessa falta de conhecimento na área de ecologia, né, a gente tem, por exemplo, critérios de proteção das espécies da UICN, né, que é a União Internacional de Conservação da Natureza, que não se aplicam. Nós não temos critérios ecológicos para uso e ocupação do espaço e dos recursos naturais. Então, a gente tem muitos problemas ambientais e a gente ainda não tem todas as ferramentas, né? A gente ainda não tem ferramentas para resolver esses problemas. E nas ciências biológicas, né, os cientistas geralmente se interessam por fornecer informação para resolver problemas ambientais, tá? E antes de entrar no próximo tema, eu queria até trazer uma outra questão que eu até esqueci de colocar um slide, mas é uma reflexão importante, né? Que assim, a ciência já avançou muito. Eu passei esses slides e parece que a gente ainda não fez muita ciência, né? No Brasil e no mundo. Mas já se fez muita ciência, né? Nós temos milhões de artigos publicados com informações científicas aí. Mas nem sempre essa informação que a gente gera enquanto cientista, ela consegue se refletir na resolução de um problema, ou na resolução de um problema ambiental ou não, né? Mas na resolução de problemas. E uma das possíveis causas para a gente ter a ciência avançado bastante, mas ainda não conseguir resolver tantos problemas, é que a gente também tem aí um problema de comunicação, né? Entre o que a sociedade precisa e o que a ciência produz, né? Depois eu vou recomendar também
um artigo bem interessante sobre isso, né? O que se chama lacuna pesquisa-aplicação. Então, existe muita pesquisa, mas existe uma lacuna, como se fosse um buraco, né? Um espaço ali que ainda não foi ocupado da pesquisa se voltando de fato para a aplicação. Então, o que a gente percebe é que a gente não conseguiu realmente ainda produzir uma ciência que seja de fato eficiente em resolver problemas ambientais. É lógico que a ciência resolve milhares de problemas, muitos problemas, né? Esse ano, com a pandemia da Covid-19, nós tivemos vacinas produzidas em tempo recorde, mais de um tipo de vacina. Eu estou muito feliz que hoje minha mãe conseguiu se vacinar. Então, assim, viva a ciência, né? Com certeza a gente consegue produzir muita ciência voltada e aplicada, mas a gente poderia ser um pouco mais eficiente. E eu vou trazer aqui algumas questões que podem nos ajudar a direcionar melhor a ciência que a gente faz com a resolução de problemas, tá? Gente, eu esqueci de botar umas coisinhas, desculpa. Eu hoje fiquei sem internet, como eu te falei para vocês a manhã inteira, então eu não consegui. Tem alguns pedacinhos da aula que eu ia finalizar e não deu tempo. Mas depois eu faço uma atualização aqui nos slides e posto para vocês. O que eu queria trazer para vocês é como que a ciência moderna hoje, na nossa área, tá? É lógico que a ciência, ela se manifesta de uma certa variedade de técnicas e métodos, né? Mas para a nossa aplicação aqui nas ciências biológicas, né? Nós vimos que dois métodos ainda são bastante utilizados, né? Inclusive em conjunto concomitantemente, né? O primeiro é o que chamamos de indutivismo, né? Que é quando você reúne muitos dados sobre algum tema e você espera que estes nos revelem algum padrão. Então, a partir de uma série de informações que a gente tem, a gente induz o nosso conhecimento para perceber o padrão que está ali naquela quantidade de dados, né? Entender o que os dados nos mostram, né? Então, você vai coletando dado e em algum momento o padrão vai aparecer, né? E o método hipotético dedutivo é um método onde você usa observações para fazer conjecturas, ou seja, para você pensar em formas, né, de explicar como o sistema funciona. Então, primeiro você observa o sistema e aí depois você começa a especular como será que esse sistema funciona. Eu acho que deve ser desse jeito. E daí você testa esse jeito que você acha que é e observa o que acontece. Então, é um método onde você está o tempo todo pensando em possíveis soluções para as suas perguntas, possíveis respostas, e a partir da observação daqueles experimentos, onde você está testando as suas possíveis soluções, você verifica se as suas expectativas, se as suas expectativas elas acontecem ou não, ok? Vai ficar mais claro aqui na frente, tá? Depois eu vou acrescentar esse mapa conceitual que tem lá no livro do Gotelli, que é um livro de estatística experimental para ecologia, e lá ele fala um pouco desse método hipotético dedutivo, né? Como a ideia do método hipotético dedutivo é você estar sempre testando várias possíveis alternativas de resposta a uma determinada pergunta. Ok? Bom, e aqui a gente vai fazer um pouco dessa reflexão, né? Por que que a ciência nem sempre resolve problemas, né? Um dos pontos muito importantes é a falta de fundamentação teórica. Então, por isso que nas últimas duas aulas a gente bateu bastante nesse ponto da fundamentação teórica, né? Da revisão da literatura. Então, é muito importante esse processo que a gente vem fazendo ao longo do componente, né, de tentar fazer a revisão da literatura, de ler bastante, de refletir sobre aquela literatura, porque é a fundamentação teórica que vai nos dar a base para fazer uma ciência que seja útil ou não, né? Para você estudar aspectos que ainda não são conhecidos, para você gerar conhecimento que seja novidade e que nos traga informação útil para a resolução de problemas. Ok? Então, a fundamentação teórica ela é primordial, né? Objetivos pouco
Objetivos pouco claros também pode ser um problema para uma certa pesquisa não resultar na resolução de problemas, né? Então, é por isso que também é muito importante, como a gente comentou, que vocês conversem frequentemente, né, e de perto com os orientadores ou orientadores de vocês, para poder definir com clareza quais são os objetivos. Porque enquanto os objetivos não estiverem claros, vocês vão ter dificuldade em delimitar quais são os métodos e as técnicas que irão ser utilizadas e vai ser difícil delimitar aonde vocês querem chegar no final da pesquisa de vocês. Tá? Então, objetivos pouco claros é um dos problemas pelos quais a nossa ciência às vezes não consegue resolver problemas, né? Erros de delineamento amostral, né? Isso aqui também é um problema, né? O que a gente chama de delineamento amostral? Delineamento amostral é o planejamento da nossa coleta de dados, coleta de amostras, né? Então, todo projeto científico, né, ele tem uma pergunta que quer responder, ele tem os objetivos onde ele delimita quais são os passos que ele vai precisar fazer para responder aquela pergunta, e a partir daqueles objetivos, a gente consegue delimitar qual é o método, né, a metodologia que você vai utilizar para coletar informação que de fato seja capaz de responder aquela pergunta inicial lá atrás. Então, esses erros de delineamento, eles são muito mais frequentes do que a gente imagina. E se a gente não tomar cuidado, você começa com a pergunta, vai para o campo, coleta dado, e aí depois você percebe que aqueles dados que você coletou não servem para responder sua pergunta. E aí, o que você faz com isso? Né? No final, você pode terminar com uma pesquisa que não foi muito útil, porque o planejamento da coleta de dados não conseguiu atender a necessidade que você tinha de responder aquela pergunta inicial, ok? E outra coisa importante que a gente precisa ter é esse balanço entre originalidade e utilidade, né? A gente já comentou que a gente precisa responder uma pergunta numa pesquisa, né? E se a gente está precisando responder uma pergunta, é óbvio, né, que a gente espere que a gente não saiba a resposta para essa pergunta. Se a gente já soubesse, a gente não precisaria estar fazendo a pesquisa em primeiro lugar, certo? Então, é preciso que essa pergunta tenha originalidade, né? Que você vá responder algo que a gente ainda não sabe, né? Mas não basta ser original, é importante que ela seja útil também. Então, esse equilíbrio entre originalidade e utilidade é importante de se refletir, porque nem tudo que é original é muito útil, ok? Então, se a gente tem problemas em qualquer uma dessas etapas aqui, a gente vai ter uma pesquisa que não tem uma conclusão relevante. E aí a gente não vai conseguir resolver o nosso problema, tá? Ou produzir uma ciência que seja de fato relevante para alguém. E aí, como que a gente começa, né? É engraçado que a gente está na terceira ou quarta aula hoje, e a gente está com um slide que se chama Como Começar. Na verdade, a gente começa lá com a fundamentação teórica, porque às vezes esses passos eles realmente, né, se intercalam, né? Não tem assim um fluxo perfeito, não. A gente pode começar com um problema, vai lá para a fundamentação teórica e muda de problema, como aconteceu com a Joyce, por exemplo, né? No começo da aula ela já tinha um tema, já tinha um problema ali delimitado, e aí em algum momento ela falou, opa, para tudo aqui, eu vou ter que voltar lá atrás, fazer a minha fundamentação teórica de um jeito melhor, e aí sim eu vou definir um novo problema. Então, esse como começar aqui, ele é relativo, tá? Então, a gente tem um problema, né, que pode ser uma questão não resolvida, um objeto de discussão em qualquer área de conhecimento, né? E a gente vai formular ele na forma de pergunta. Esse problema pode ser uma curiosidade nossa, ou pode ser circunstancial, algo que você viu no laboratório, que você viu no campo, né? E, assim, existe um método assim, como que você vai aprender a identificar os melhores problemas para você estudar, né? Ou as melhores hipóteses, né? Mas, assim, não tem um método muito objetivo de como você escolher um problema interessante. Eita, só um minutinho.
Mas uma coisa que a gente não pode descartar é que a experiência do pesquisador ela é muito importante nesse processo. É por isso que eu fico martelando, vocês precisam voltar para os orientadores de vocês para identificar se aquele problema que vocês escolheram, né, como mote para a pesquisa de vocês, se é de fato um problema interessante de ser analisado, tá? Uma pergunta interessante de ser respondida. Então, a experiência do pesquisador ela é crucial, é muito importante nesse processo de escolha de um problema, uma pergunta, né, a ser respondida. E aí eu trago a pergunta para vocês: será que todo problema é científico? Toda pergunta ela é científica? E a gente vai ver que não, nem toda pergunta ela é de natureza científica. Por exemplo, desculpa, pessoal. Nós temos alguns problemas que a gente pode classificar como problemas de engenharia, que são problemas do tipo: como fazer alguma coisa, como melhorar um certo processo, como aumentar a produtividade de uma certa atividade, né? Isso é o que a gente chama de problemas de engenharia, que são problemas que estão mais relacionados ao desenvolvimento de uma certa técnica, da natureza do fazer, né? Esses problemas não são considerados científicos, né? Não é que eles não sejam relevantes, eles são relevantes, mas eles não são considerados de natureza científica, porque eles não podem ser verificados por meio desse método que a gente chama de hipotético dedutivo, né? Onde você precisa testar hipóteses, né? Vamos seguir aqui. Problemas de valor também não são considerados problemas científicos, né? Problemas do tipo: qual é a melhor técnica, né? Ou então, por exemplo, é bom usar jogos como ferramenta didática? Perceba que eu estou usando aqui uma palavrinha, a palavrinha bom, né? É bom, é mal. Esse tipo de problema, ele emprega algo que a gente considera como valor, quer dizer, vai depender do que você considera bom, né? Responder essa pergunta, né? Quando a gente fala é bom usar jogos como ferramenta didática, o que significa ser bom, né? Então, tem como transformar isso aqui na pergunta científica? Tem sim como transformar isso aqui na pergunta científica, mas do jeito que ele está colocada, a gente não consegue transformar isso numa pergunta científica. Da mesma forma, essa pergunta aqui, como aumentar a produtividade, a gente também, se fizer um exercício, né, um exercício mental, a gente consegue transformar isso aqui numa pergunta científica, né? No momento em que a gente comparar, por exemplo, duas formas de fazer uma mesma coisa e uma delas for um pouco mais rápida, eficiente, você daí já passa a ter um problema científico, tá? Mas do jeito que essas perguntas estão colocadas, elas não constituem perguntas científicas, certo? E aqui eu trouxe esse diagrama, né, que eu tirei de um artigo lá de 2009 que eu achei muito interessante, que nos mostra um pouco sobre o processo de escolha de problemas, né, levando em consideração em que momento da carreira a gente está e que tipo de problema você está escolhendo para analisar, né? Então, por exemplo, aqui ele diz que esse gráfico aqui, né, esse modelo é sobre a escolha de problemas, né? Como essa escolha de problemas ela se move em relação aos estágios de vida de um cientista, né? Então, por exemplo, aqui no eixo X eu tenho problemas difíceis, tá? E problemas fáceis. E aqui no eixo Y, eu vou ter um pequeno ganho de conhecimento e um grande ganho de conhecimento. E aqui a linha é a vida de um cientista, né? Então, no começo da vida de um cientista, né, que é onde vocês estão hoje, que você está pegando o seu primeiro problema, né, para fazer um projeto de pesquisa, né, de um estudante que está iniciando na iniciação científica, geralmente, que tipo de problema que se escolhe quando estamos na posição de vocês, né? Vocês são os estudantes de C. Problemas que sejam relativamente fáceis, né? Mas que também tenham um ganho pequeno no conhecimento científico, né? Mas à medida que você vai deixando de ser um estudante iniciante e vai passando a fazer mestrado, doutorado, e aí quando você chega aqui no pós-doc,
um bom problema para um pós-doc é um problema que também é fácil de resolver, não é tão difícil, mas que já tem um grande ganho no conhecimento, né? E perceba que isso não é uma tarefa fácil escolher um problema que seja relativamente fácil de resolver, né? E que tem um grande ganho de conhecimento. Isso não é muito simples, não. Mas à medida que você vai se tornando um pesquisador cada vez mais maduro, né, e mais experiente, aqui ele fala, um plano de longo termo para o laboratório, né, são problemas que são mais difíceis e com maior ganho de conhecimento, né? Então, problemas mais difíceis de resolver, por exemplo, se você tem uma série temporal que demorou 20, 30 anos para coletar o dado, aquilo é um problema difícil de resolver, porque dados temporais são difíceis de coletar, de armazenar, mas vão nos dar um grande ganho no conhecimento, né? Só um minutinho, pessoal, que eu vou ter que botar meu celular para carregar. Vamos lá. E nesse mesmo artigo, ele também, o autor também informa que no mundo ideal, cada cientista deve tomar pelo menos 3 meses para ler, discutir e planejar a escolha de um problema, né? E eu quero frisar bem esse mundo ideal, né? Porque a gente, por exemplo, aqui no nosso componente curricular, vocês não têm 3 meses para ler, discutir e planejar o projeto de vocês, né? O problema, né? A gente está falando só do problema. Então, a gente não vai ter 3 meses para fazer isso. Mas o ideal é que você tome tempo para pensar sobre o problema que você vai querer abordar, tá certo? Bem, sigamos aqui. Bom, então vamos ver aqui os passos para a elaboração de um problema. Nós vamos formular ele na forma de pergunta, né? É importante destacar que um tema por si só ele não constitui um problema, tá? A formulação de perguntas vai nos auxiliar a identificar o nosso problema, especialmente por quem consultar o seu projeto. Então, assim, no momento que você escreve um projeto, a gente escreve um projeto para várias coisas, né? Lembra que uma das possibilidades de escrever um projeto é para você mandar para uma agência de fomento, para ver se você consegue recurso para executar o seu projeto. Pois bem, na hora que a gente elabora o nosso problema na forma de uma pergunta, a pessoa que estiver lendo o seu projeto, que for analisar ele, ela vai identificar rapidamente qual que é o seu problema de pesquisa na hora que ela lê aquela pergunta ali. Então, é muito importante que a gente formule o nosso problema na forma de uma pergunta, né? Só um minutinho que travou aqui. O problema, ele deve ser claro e preciso, né? Na hora que a gente lê a nossa pergunta, problema, né? A gente deve ser capaz de já começar a vislumbrar quais são as variáveis que a gente vai trabalhar, né? Então, por exemplo, um problema do tipo como funciona a mente, né? Perceba que é um problema muito vago, né? Ele não tem clareza, ele não tem precisão, né? Então, a gente precisa especificar, de fato, qual é o nosso interesse naquele problema. Perceba a diferença entre a pergunta como funciona a mente para a pergunta quais os mecanismos psicológicos envolvidos no processo de memorização. Perceba como essa segunda pergunta aqui, ela esclarece, né, especifica que por mente, né, ela estava se referindo ao processo de memorização, e por funcionamento eu estava me referindo a mecanismos psicológicos, tá? Então, assim, o problema, eu nunca saberia disso se o problema estivesse estabelecido da forma como funciona a mente, né? Então, essa pergunta precisa ser clara e precisa. O problema, ele deve ser empírico, ou seja, ele deve ser baseado em observações e experiências. Então, ele não deve refletir valores, conduzindo a julgamentos morais, né? A ciência, ela não deve se debruçar sobre questões do tipo filhos de camponeses são melhores ou piores do que filhos de operários? Isso não é um tipo de pergunta científica, porque ela envolve, de novo, um julgamento moral, né?
Um exemplo de situação aqui é que, ao invés de, por exemplo, digamos que eu tenha interesse em estudar técnicas de ensino, né? Então, ao invés de eu dizer que um professor é mau ou que um professor é ruim, né? Então, por exemplo, eu posso substituir esse mal ou ruim, que é um julgamento de valor, por exemplo, professores que adotam métodos arbitrários. Então, digamos que, na minha concepção, um professor ruim, na verdade, ele é um professor que adota um método arbitrário, ou tenha várias outras características, tá? Mas só falar que uma certa característica é boa ou ruim, ela não serve dentro do nosso dilema científico aqui, tá? Um problema científico ele deve ser suscetível de solução, né? Então, por exemplo, existe tecnologia que permita a investigação, né? Não adianta eu querer me debruçar sobre um problema que envolve buscar vida em um planeta que está a bilhões de anos-luz da Terra, se eu não tenho ainda naves que me permitam ir a esse planeta que está a bilhões de distâncias da Terra. Então, precisa haver tecnologia que permita a nossa investigação, né? É preciso também ter clareza sobre a possibilidade de se realizar coleta de dados e informações que permitam resolver o problema. Então, na hora que a gente pensa num problema, a gente tem que vislumbrar se já tem tecnologia para resolver esse problema, né? E se eu vou ter a possibilidade de coletar dados suficientes, informações suficientes que me permitam resolver o problema dentro daquele espaço de tempo que eu tenho para desenvolver o meu projeto, né? É por isso que projetos de iniciação científica, mestrado e doutorado são tão diferentes, né? Na iniciação científica, quando muito, a gente tem 1 ano para desenvolver um projeto. Agora, quando você vai fazer mestrado, você tem 2 anos. Se você for fazer um doutorado, você tem 4 anos ali para um projeto de pesquisa. Então, perceba que essa diferença de tempo que você tem para fazer o projeto também tem implicações diretas no tipo de problema que a gente vai poder abordar. O problema tem que ter também uma dimensão viável, tá? Que ele vai muito por isso que eu acabei de dizer, você tem os meios, os equipamentos, a tecnologia e o tempo disponível, né? Um exemplo aqui, né? Digamos que eu tenho interesse em investigar a influência da predação de caracóis por jabutis, né? Só que se eu não especificar um pouco mais, né, do jeito que está posto aqui, significa que eu quero investigar a predação de caracóis, de todas as espécies de caracóis, por todas as espécies de jabutis, em todos os hábitats do planeta onde a gente encontra caracóis e jabutis. E é óbvio que isso é impossível, né? Nós não temos recurso para isso. Agora, um problema um pouco mais plausível, né, seria, por exemplo, observar se as flutuações das populações de caracóis e jabutis, né, no entorno da RPPN Veracel, em Porto Seguro, Bahia, se essas flutuações elas estão relacionadas entre si ou não. Então, percebam que isso aqui é algo muito mais fácil, né, mais factível do que o problema anterior. Bem, um problema ele deve ser ético também. Pessoal, se eu estiver indo rápido, vocês me interrompam, tá? Podem fazer perguntas também. Um problema ele deve ser ético, tá? Então, e quando eu falo ético, eu quero dizer que se vocês forem trabalhar com seres humanos, né, o seu projeto precisa ser aprovado por um conselho de ética em pesquisa, né? Toda universidade deve ter um conselho de ética em pesquisa. A UFSB, inclusive, tem um conselho de ética em pesquisa, né? E como que ele funciona? Hoje o Brasil ele tem uma plataforma que se chama Plataforma Brasil, e aí essa plataforma ela meio que concentra todos os projetos que trabalham, que tem como objetivo estudar seres humanos em qualquer instância, né? Se sua pesquisa envolve seres humanos, você vai entrar na Plataforma Brasil, vai dizer qual é o seu projeto, e aí, da plataforma, a plataforma vai direcionar
para o Conselho de Ética, que é responsável por analisar a pesquisa a qual você está vinculado. Então, por exemplo, aqui na UFSB a gente tem um Conselho de Ética em Pesquisa, né? Então, por exemplo, eu agora estou com uma aluna de mestrado que vai trabalhar com a questão de assédio em mulheres embarcadas. Então, como o objetivo da pesquisa envolve seres humanos, ela fez um projetinho, mandou para a Plataforma Brasil e a plataforma direcionou para o Conselho de Ética em Pesquisa da UFSB. E ela só vai poder começar a coletar dados na hora que o Conselho de Ética em Pesquisa aprovar essa pesquisa, tá? Então, o que a gente tem que garantir de dizer num projeto de pesquisa que envolva pesquisa com seres humanos? Que a gente vai garantir o respeito aos participantes em sua dignidade e autonomia, que a gente vai ponderar os riscos e o benefício da pesquisa, que a gente vai garantir que danos previsíveis serão evitados, né? E que aquele projeto tem uma certa relevância social. Então, o seu projeto precisa garantir tudo isso se você pretende trabalhar com pesquisa em seres humanos. E se você também pretende trabalhar com pesquisa em animais, né? Nós também temos uma comissão de ética no uso de animais. Na UFSB, ela se chama CEUA, né? Comissão de Ética no Uso de Animais. E todos os projetos que irão trabalhar com animais devem ser registrados e apreciados pelo CEUA, né? E aí não são todos animais, né? Por exemplo, eu trabalho com plâncton, eu não preciso passar por uma comissão de ética no uso de animais, né? Porque plâncton é um micro-organismo, né? Então, assim, ele não tem as mesmas características que um mamífero, por exemplo, né? Por exemplo, eu acho que no caso de Joyce também, que vai trabalhar com peixe, eu acho que ela não precisa passar pela comissão de ética, né? No uso de animais. Agora, talvez se você quiser, né? Dissecar um peixe numa aula dentro da universidade, talvez você precise de autorização da comissão de ética para uso de animais, né? Bem, é isso. E como que o conhecimento prévio, né, o referencial teórico, que foi o que vocês fizeram até agora, nos ajuda na elaboração, né, desse problema, né, na definição dessa pergunta, tá? Então, a gente geralmente parte de uma pergunta inicial. Ai, desculpa. A gente parte de uma pergunta inicial, e aí, se essa pergunta já foi respondida, né, se sim, então não me interessa. Porque se essa pergunta já foi respondida, não preciso satisfazer essa curiosidade, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu. Então, eu preciso fazer novas perguntas. Se essa pergunta... Aí você faz a seguinte pergunta também. Se essa pergunta não foi respondida, você vai em frente. Então, beleza, eu fiz uma pergunta, fui lá no meu referencial teórico, dei um ok assim, ó, ninguém sabe ainda sobre isso. Então, eu vou em frente. E aí eu passo para a pergunta número 2. É possível responder com os nossos meios? Se não for possível responder essa pergunta com nossos meios, eu preciso partir para novas perguntas. Mas se eu conseguir responder com nossos meios, então você segue em frente, tá? Então é para isso que serve o referencial teórico. Para além da gente definir se aquela pergunta, né, de pesquisa é útil ou não, né, a gente precisa fazer esse bate e volta aqui, né? Se aquela pergunta já foi respondida e se é possível responder com nossos meios. E agora nós vamos falar brevemente sobre os objetivos, né? Então, alguma dúvida aí, pessoal? Até por enquanto, tá tudo ok? Beleza. Então, agora que a gente já viu o problema e a pergunta, nós vamos para os objetivos, né? Os objetivos, eles devem ser redigidos, né, utilizando verbos que não possibilitem outras interpretações, né? Então, eles têm que ser também, de novo, objetivos devem ser objetivos, precisos, claros. Então, geralmente, a gente usa os seguintes verbos. Desculpa, pessoal. Identificar, verificar, comparar, avaliar. A gente deve evitar verbos do tipo pesquisar, entender, conhecer, pois eles não são verbos precisos, né? E eu ia colocar um exemplo e me esqueci. Bom, um exemplo. Eu acho até que tem aqui um exemplo aqui no slide anterior. Por exemplo,
investigar a influência da predação de caracóis por jabutis, né? Deixa eu ver isso aqui rapidinho. Pois é, esse aqui não está muito preciso, não. Investigar a influência da predação, né? Talvez melhor do que investigar a influência da predação, né? Porque investigar me remete a descrever, né? A não ser que você tenha, de fato, um projeto descritivo. Eu vou descrever, por exemplo, uma espécie X de abelha que nunca foi descrita. Realmente eu vou descrever aquela espécie, né? Ou então eu vou verificar, né? Se existe relação entre predação, né? De uma espécie por outra. Percebam que a gente já entende exatamente o que a gente vai fazer, né? Então, o verbo, ele deve ser capaz de não nos dar duplas interpretações, né? Então, permitindo que o nosso objetivo seja preciso, seja claro, seja facilmente compreensível, tá? Alguém quer me dar um exemplo de objetivo? Você já tem limitado algum objetivo ou ainda não chegaram nessa fase? Para a próxima aula, então, tá? Todo mundo vai trazer o objetivo, beleza? Beleza. Vamos lá. E eu tô com o celular bem em cima no negócio. Bom, aqui também é um outro esqueminha que eu acho muito interessante, né? Que às vezes a gente dá aula sobre metodologia da pesquisa, projeto de pesquisa, e as coisas. A gente passa uma certa estrutura lógica que a gente acredita que deve ser seguida, né? No momento de planejar o seu projeto, né? Mas o que a gente percebe é que a pesquisa ela não se desenvolve numa linha reta, né? Por exemplo, nem aqui nesse lado esquerdo, né? Então, se a gente tem um objetivo, né, um esquema de vida, né, digamos assim, onde você com a sua pesquisa, você acha que vai partir do ponto A e vai chegar no ponto B numa linha reta, né? Isso pode gerar muita frustração quando o projeto sair da linha, porque é muito natural isso que aconteceu com o Joyce, né? De você começar com um certo problema de pesquisa e isso mudar em algum momento, né? E aí você às vezes estava na expectativa de começar no ponto A, chegar no ponto B, e que aí, quando isso não acontece, você fica super frustrada, né? E aí ele traz esse outro esquema aqui, que dá suporte e abre para novas direções. Você começa no ponto A, mas quando você está chegando assim perto lá do meio do seu caminho, você percebe que vai precisar dar uma volta, né? E aí você vem dar outra volta. E aí tem um momento que você fica aqui numa nuvem, né? Que você parece que não sabe para onde vai. Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Até no momento que você percebe que o ponto B não é mais interessante. Que, na verdade, o bacana é chegar no ponto C, né? Então, às vezes a saída é mudar de problema, né? Como aconteceu acho que com a Joyce, né? Mudou um pouco de problema. Ela precisa melhorar a pergunta, mas o objetivo ela acha que tem. Tá bom. Beleza, Joyce. A gente, se você quiser postar daqui a pouco, escrever aqui embaixo o seu objetivo, a gente pode ir pensando neles dois, né? Botar a pergunta e o objetivo, tá? Na hora que eu terminar aqui com os slides. Então, esse esqueminha aqui, vocês entenderam? Ele fala aqui da nuvem, né? Que é esse momento em que os experimentos dão errado, tudo que você esperava encontrar vai por água abaixo, nada faz sentido, mas aí você vai, retorna para sua literatura e, de repente, em algum momento, depois de muito estudo, muita análise, você percebe que, na verdade, estava errado porque você queria ir para o ponto B, mas o certo era ir para o ponto C, né? O certo, né? O mais interessante seria ir para o ponto C. E talvez a saída seja mudar de problema mesmo. Então, é importante ter ideia que a ciência pode ser flexível, tá? Bom, e a gente já falou de problema, que a gente vai fazer na forma de pergunta. Falamos sobre os objetivos, que a gente vai escrever com verbos no infinitivo, né, que indiquem uma ação, né? E agora a gente vai falar das hipóteses, né? E o que é a tão famosa hipótese, né? Que a gente ouve falar o tempo todo. Qual é a sua hipótese, né? Quando você vai trabalhar com pesquisa, né? E uma hipótese é uma suposição, né?
uma explicação provisória do seu problema, né? Alguns autores costumam colocar que a hipótese é a provável resposta ao seu problema, a sua pergunta, né? Então, você tem uma pergunta que você quer responder, e a hipótese é o que você acha que é a resposta daquela pergunta. Não só o que você acha, mas a resposta mais provável para aquela pergunta, com base em tudo que você leu na literatura, né? Então, isso que é uma hipótese, né? Você faz, primeiro, identifica o seu problema, formula ele como uma pergunta, e a hipótese vai ser a principal resposta para aquela pergunta, tá? A hipótese mais provável. Ela precisa ser testável, precisa ser verificável, né? É preciso que seja um tipo de resposta que você consiga verificar se é verdadeira ou falsa, né? E se ela não for possível de ser falseada, ou desculpe, se essa sua resposta, né, essa sua hipótese não for falseada, né, não for negada, então ela de fato vai se concretizar como uma possível solução para o seu problema. Ok? Ficou claro isso, essa questão do falseamento, né? O método hipotético dedutivo, né? Ele também é chamado de método de falseamento, né? Então, ele consiste justamente nisso. Você tem uma pergunta, e aí, a partir dessa pergunta, você elabora várias hipóteses, né? Que são possíveis respostas à sua pergunta, e aí você vai testando uma a uma para ver se você consegue falsear essa hipótese ou não. E aí, se você falseou essa hipótese aqui, se ela não é verdade, você passa para a próxima. Se essa também não é verdade, você passa para a próxima. E aí, se em algum momento você não conseguir falsear, ou seja, você identificou que aquilo é provavelmente verdadeiro, né? Então, ela é a sua possível solução ao seu problema, tá? E eu tirei essa explicação aqui de um livro que está disponível para vocês, tá? Na biblioteca virtual, no acervo da UFSB, que é o livro do Gil, sobre como elaborar projeto de pesquisa. Ele traz essa seguinte afirmação aqui, que uma hipótese é um enunciado conjectural, né, das relações entre duas ou mais variáveis. Então, ele é uma frase, né, onde você faz uma conjectura, ou seja, você faz uma suposição sobre a relação entre duas ou mais variáveis. Então, você pretende comparar, né, verificar se existe relação entre duas ou mais variáveis. Isso seria uma hipótese, né? E como que as variáveis se relacionam com a hipótese, né? Eu acabei de trazer a palavra variável aqui para coisa, né? E é importante lembrar que variável nada mais é do que tudo aquilo que varia. Então, por exemplo, temperatura. Né? Temperatura é uma medida, né, que expressa uma característica do nosso corpo, do corpo dos animais, do ar, que varia. Idade é uma variável, a quantidade de organismos de uma certa espécie em um certo lugar é uma variável. Então, qualquer coisa que você consiga medir com diferentes valores, né, se refere a uma variável. Então, uma hipótese, né, precisa representar, né, uma certa correlação, né, entre duas variáveis, né? O Kerlinger, ele traz a seguinte questão, né, que se as variações de uma variável correspondem a variações de outra variável, então nós temos uma hipótese. Então, se você imagina que existe uma certa correspondência, né, se uma variável se relaciona com outra de outra forma, de alguma forma, significa que nós temos uma hipótese. Mas eu acho que pode ser um pouco mais do que isso, né? Uma hipótese. Pode ser um pouco mais abrangente do que isso. Bem, sigamos, né? Por exemplo, né? Esse aqui é um exemplo de uma hipótese, tá? Então, digamos que eu tenho a seguinte hipótese de que países economicamente desenvolvidos apresentam baixos níveis de analfabetismo. Vamos tentar identificar nossas variáveis aqui, né? Eu estou falando que em baixos níveis de analfabetismo e estou falando de países economicamente desenvolvidos. Então, eu estou falando da economia de um país, né? Países economicamente desenvolvidos é que tem níveis de desenvolvimento econômico maiores, né?
países economicamente desenvolvidos, apresentam, né, baixos níveis de analfabetismo. Então, eu estou relacionando o desenvolvimento econômico de um país, que é a variável que se relaciona com o desenvolvimento econômico, né, sendo alta, com baixos valores, né, baixos níveis de analfabetismo. Então, percebam que isso daqui, essa hipótese aqui, ela de fato está verificando, né, ela espera que exista uma certa relação entre a variação do desenvolvimento econômico e a variação dos níveis de analfabetismo. Aqui estão as variáveis de desenvolvimento econômico e analfabetismo, como eu já comentei. E eu vou trazer para vocês dois principais tipos de hipótese, né? A primeira seria relações de associação, tá? Então, essa primeira hipótese que a gente comentou, né, que países economicamente desenvolvidos já apresentam baixos níveis de analfabetismo, né? Ela apresenta uma relação de associação. Então, imagino que existe uma associação entre o desenvolvimento econômico e o nível de analfabetismo, tá? E é importante se lembrar que correlação não é a mesma coisa que relação de causa e efeito. Pode ser que exista uma correlação aqui, né? Por exemplo, que eu realmente encontre que eu tenho baixos níveis de analfabetismo nesses países, digamos que essa hipótese seja verdadeira, né? Que de fato eu perceba que em países desenvolvidos nós temos baixos níveis de analfabetismo, mas não necessariamente o baixo nível de analfabetismo está causado pelo desenvolvimento econômico, né? Talvez seja uma outra variável que covaria também com o desenvolvimento econômico e que essa, sim, de fato, vai ter uma relação de causa e efeito no analfabetismo, né? Então, é por conta do desenvolvimento econômico que eu posso ter escolas melhores, com professores mais bem qualificados e mais bem estimulados, e por conta desse desenvolvimento da escola, aí sim eu tenho um baixo nível de analfabetismo. Então, percebam que, na verdade, é uma terceira variável que não estava nem aqui na equação, que é o que causa, de fato, esse efeito do baixo nível de analfabetismo, tá? E as relações causais são justamente isso, né? Essa relação de causa e efeito, né? Onde você imagina que tem variáveis que dependem uma das outras, né? Então, por exemplo, quando tem uma seguinte hipótese de que a classe social da mãe influencia no tempo de amamentação dos filhos, eu estou dizendo que existe uma variável independente, né, que é classe social da mãe, né, e uma variável dependente, que é o tempo de amamentação dos filhos. Então, nesse tipo de hipótese, eu estabeleço que eu acredito que existirá uma relação de dependência entre essas duas variáveis, ou mais variáveis, né? Então, é um pouquinho diferente fazer uma hipótese de associação e uma hipótese de dependência, né, de relação causal. E como que deve ser a minha hipótese? Ela deve ser conceitualmente clara. Percebam que clareza é algo que perpassa por todo o projeto, né? Toda escrita científica precisa ser muito clara. Então, a hipótese tem que ser conceitualmente clara, o que significa que eu tenho que ter conceitos bem definidos, né? E isso significa que eu devo ter definições operacionais, né? Que possibilitam esclarecer o conceito, ou seja, qual que é a variável que vai representar aquele conceito, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui para isso aqui, quando a gente fala em tempo de amamentação de filhos, isso daqui é uma variável que não tem dúvida, né? Como que eu vou medir tempo de amamentação dos filhos? Vou medir em meses, isso não há dúvida, né? Então, esse conceito de tempo de amamentação dos filhos está muito claro, né? Está claro como que eu vou medir isso, né? Já a classe social da mãe é um conceito relativamente claro também, mas precisa de um pouco mais de detalhamento para saber como que eu vou medir, né, o que é classe social, né? Eu vou medir A, B, C, D com base no IBGE, ou vão ser outros critérios, né? Então, vamos lá. Uma hipótese, ela deve ser específica, né? Como a gente também já comentou, que é preciso ter especificidade para a gente ter direcionamento,
Por exemplo, quando eu digo que eu tenho uma seguinte hipótese, né? Mudanças climáticas levam à perda de biodiversidade. Vocês acham que essa hipótese ela está específica? Está bem específica? Bem especificada? Foi uma pergunta para vocês. Está muito amplo, né? Porque mudanças climáticas pode ser muita coisa. Quando eu falo em mudanças climáticas, é um conjunto de características, né? Então, eu posso estar falando do aumento da temperatura da superfície da Terra, do aumento da temperatura da água, eu posso estar falando em acidificação dos oceanos, elevação dos níveis, né, do oceano. Então, assim, mudanças climáticas pode ser muita coisa, uma tonelada de coisas. Igualmente, perda de biodiversidade. Perda de biodiversidade de que grupo, né? De peixes, de mamíferos terrestres, né? Percebam que, embora a biodiversidade seja um conceito, né, bem claro, a gente sabe que é impossível abordar a perda de biodiversidade em qualquer projeto de pesquisa, porque a gente tem biodiversidade de micro-organismos até baleias, né? Então, precisamos especificar melhor essa hipótese. Aqui eu trouxe um exemplo de hipótese mais específica que tem relação com essa primeira aqui. Por exemplo, digamos que eu tenho a seguinte hipótese de que o aumento do pH da água leva à redução da diversidade de peixes residentes lá no Recife de Fora. Para ser mais específico, eu ainda poderia colocar aqui um tempo, né? No período de 2011 até 2012. Tá? Bom, uma hipótese, ela também deve fazer referências empíricas, né? De novo, evite palavras como bom, mal, deve, deveria. Por exemplo, maus alunos não devem ingressar em faculdade de medicina. Esse é o tipo de hipótese que a gente não deve fazer, né? Porque, primeiro, a gente está usando aqui esse verbo dever, né? Que implica valor, né? Maus alunos não identificam o que é bom, o que é mal. Também é, de novo, um julgamento moral sobre o que é um aluno bom, aluno mau. Então, isso não é o tipo de... A gente não deve formular uma hipótese desse jeito, porque ela tem julgamentos morais, né? Nela. Um exemplo de hipótese possível, né, a esse questionamento é que a gente. Eu vou dar. Ai, desculpa, está aqui embaixo. Um exemplo possível de hipótese para esse mesmo questionamento, né, seria que alunos com baixo nível de aproveitamento escolar, perceba que eu substituí a palavra mau aluno por um aluno que tem um baixo nível de aproveitamento escolar, que, né, às vezes não é um. Enfim, um assunto bem controverso, né? Mas digamos aqui que alunos com baixo nível de aproveitamento escolar apresentam maior dificuldade em exercer a profissão de médico. Então, isso poderia ser uma hipótese científica testável, né? Agora, do jeito que está aqui, ela não é uma hipótese científica, tá bom? Portanto, a hipótese deve ter conceitos que podem ser verificados pela observação, tá? Uma hipótese também deve ser parcimoniosa, né? Ou seja, quanto mais simples, melhor. A gente deve aplicar assim o princípio da economia. Então, quanto menos complexa uma explicação sobre um determinado problema, né? A gente vai preferir sempre a explicação menos complexa, tá? Esse é um conceito meio difícil de explicar. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Não sei se ficou alguma dúvida. Mas sigamos aqui. Qualquer coisa vocês vão me parando. Tá. Uma hipótese, ela também, de modo geral, deve estar relacionada com alguma teoria, né? Pois, uma vez que a gente vincula hipóteses a teorias pré-existentes, a gente vai permitir uma maior generalização dos resultados, né? E aqueles resultados passam a ter um maior poder explicativo, porque eles já estão associados a um sistema teórico, né? Então, é muito importante que a gente sempre busque hipóteses que tenham um embasamento teórico que lhes dê respaldo e que nos permita melhor generalizar nossos resultados. E o que eu tinha para trazer de assunto
Era isso, pessoal, tá? Eu tenho aqui algumas referências que eu usei para a aula. Aqui é para a gente sugerir a leitura do Gil, né? Os capítulos 2 e 3, tá? Vocês vão ter acesso lá pelo acervo da UFSB. Eu vou postar no SIGA e vou completar essas referências aqui que eu não consegui de manhã porque eu estava sem internet, do Lacazzi e Marconi. O capítulo 4, ele traz, assim, uma análise bem extensa sobre métodos científicos, né? Método hipotético dedutivo, como construir hipóteses, essas coisas todas. E eu tenho um podcast para indicar também, que está aqui, o Naruhodô, não sei se vocês conhecem. Tem 2 episódios que se chamam A Ciência Consegue Explicar Tudo. Eu vou checar esses números aqui e vou atualizar e coloco lá no Cigar para vocês, tá? E vou dar como tarefinha para a próxima aula que vocês me tragam, se possível, o problema de vocês, né, o problema de pesquisa, os objetivos e a hipótese que será testada no trabalho de vocês. Tá certo? E aí, pessoal, se vocês quiserem discutir comigo, a gente pode começar agora a discutir, se vocês quiserem, né, nesses minutos finais de aula, né, sobre as ideias que vocês já têm de hipóteses e tal, ou então vocês podem ir formulando, e no momento que vocês tiverem, acho que vai ser isso aqui, vocês me mandam, a gente pode discutir juntos, né? E aí a gente vai fazendo bate-volta com a prof e com os orientadores e orientadoras de vocês. Tá bom? O que vocês acham? Vocês querem começar a fazer agora? Ou a gente vai conversando durante a semana? Tá bom. Eu vou parar de gravar a aula, tá, pessoal?